Saudações meus respectivos, vamos continuar aqui nosso estudo, só que agora tratando de álcoois e haletos e as reações que estão envolvidas com esses camaradinhas aí. Então, primeiro, para entender as reações, a gente tem que entender de onde é que eles vêm, né? Principalmente aqui os álcoois, beleza? Então, os álcoois eles podem ser formados a partir da redução de funções mais oxigenadas, como por exemplo ácido carboxílico, cetona, aldeído e éster, né? Se a gente fizer a redução desses caras aí, e esse hidrogênio entre colchetes representa o símbolo que a gente usa para representar uma redução, né? A gente consegue chegar num álcool. E outro caso particular, né, seria a hidrólise de ésteres, que no caso a gente volta para ácido carboxílico e álcool, mas teoricamente a gente forma um álcool, então uma possível fonte de formação de álcoois. E o álcool a partir de outras funções, né? A gente pode formar o álcool pela adição aqui na adição eletrofílica aqui na ligação dupla, né, via mecanismo de Markov-Nikov ou Karash, né? Então a gente vai hidrolisar essa ligação dupla, entra um OH no lado, um hidrogênio no outro, dependendo da orientação, claro. E o que importa é que a gente forma um álcool. Outra possível fonte de álcool é hidrólise de haleto de alquila, né, o RX. E outra última fonte de álcool é a hidrólise de éteres, que no caso a gente forma dois álcoois diferentes, né, o ROH e o R'-OH. E aí a gente tem o seguinte, o principal agente redutor, né, desses hidrogênios entre colchetes aqui que eu mostrei antes, né, o principal é o hidreto de lítio-alumínio, também tem o hidreto de sódio-boro, mas ele é menos utilizado. A oxidação branda de alcenos com permanganato de potássio diluído também forma álcoois vicinais, né? Então a gente vê aqui o nosso alceno e fizer uma oxidação branda dele, ou seja, permanganato de potássio diluído sem aquecimento, a gente vai formar um diol vicinal, ou seja, OH e OH em carbonos vizinhos, dois hidroxilis em carbonos vizinhos, beleza? E os álcoois mais famosos, só a título de curiosidade, metanol, etanol e álcool isopropílico. Isso aí é conhecimento de vida, né? Basicamente. Então agora dando prosseguimento, a primeira reação que aparece pra gente, que é a mais famosa, a mais clara, né? Mais utilizada na indústria também, é a desidratação. E aqui a gente tem exemplo clássico de desidratação que sempre vai ter que respeitar a regra de Zaitsev, né? Que a regra de Zaitsev ela diz que na hora que a gente faz uma desidratação na presença de uma base pouco volumosa, né, a gente favorece a formação do alceno mais substituído. Aqui estamos em meio ácido, então novamente vai respeitar a regra de Zaitsev, beleza? E lembrando, o álcool terciário ele desidrata mais rápido do que o secundário, que desidrata mais rápido do que o primário. E outra, a gente ainda pode ter desidratação interálcoois, né? Ou seja, se a gente tiver um R1OH aqui e um R2OH, se a gente misturar esses dois caras aqui em meio ácido com aquecimento, esse meio ácido pode subentender como permanganato de potássio, ácido sulfúrico ou qualquer outro ácido oxidante, né? A gente pode ter a formação do R1, a gente pode ter a formação de éteres, né? R1OR2, R1OR1 ou R2OR2. A gente tem uma mistura de subprodutos, né? Por causa da desidratação interálcoois. Isso aqui é bem utilizado para a formação de éteres, né? Que é bem utilizado na indústria. Então, quando a gente está fazendo uma desidratação interalcoólica, o bom é que ela seja de apenas um álcool e não de uma mistura de álcoois para não ter mistura de subprodutos depois, né? Então, prosseguindo, aqui a gente viu antes a desidratação e agora a conversão a haletos, né? Que é simplesmente pegar um álcool e misturar com um HX, um ácido halogenídrico, né? E no caso aqui, ó, a gente tem que prestar atenção que álcool terciário se converte direto. Por quê? Porque a gente vai ter a formação do nosso carbocátio terciário, né? Para fazer simplesmente essa... Isso aqui é quase uma reação de dupla troca, né? Porque o álcool, ele tem essa característica de ser anfiprótico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou ele pode tanto agir como ácido quanto como base. Nesse caso aqui particular, ele está agindo como base. Então isso aqui é quase uma reação ácido-base, né? Tanto até que libera água, né? Então a gente está tirando seu H-, botando o haleto aqui e está pronto o sorvetinho. Só que no meio desse caminho a gente passa pelo carbocátio terciário. E ela é uma reação que ela vai direto. Se for um álcool secundário ou primário, que aí teria a formação de carbocátio secundário ou carbocátio primário, a gente tem que dar um empurrãozinho. Usar o agente aletante, vamos dizer assim, né? Um agente conversor a aletos mais potente, que seria o caso do SOCl2 e o caso do PBr3, né? Então, álcools de outras coordenações sem ser terciária precisa desse empurrãozinho aí, beleza? E aí a gente consegue converter os nossos álcoois primário e secundário tranquilamente.
Esse aqui, o terciário, ele é bem mais tranquilo, é só misturar com o ácido halogenídrico que ele vai rapidinho, né? E os haletos eles são interessantes porque eles têm uma reatividade bem maior do que os álcoois em si, né? Os haletos eles são naturalmente mais reativos. E aí a gente pode ver o exemplo da utilização deles na síntese de Wurtz, por exemplo. Que a gente pega aqui, ó, dois haletos iodetos de alquila, né? Dois iodetos de alquila. Na presença de sódio metálico, o que vai acontecer? Vamos ter a formação de dois sais de iodo, né? E as cadeias elas vão se ligar. Simplesmente assim. A gente está fazendo a ampliação da cadeia carbônica. Só que temos que tomar cuidado. Se a gente tem o R1i e o R2i, o R1i pode reagir com o R2i do mesmo jeito que o R1i pode reagir com outro R1i. Então a gente vai ter a formação também do R1, e o R2i pode reagir com outro R2i. Então a gente também vai ter a formação do R2. Então, ó, já tem aqui a mistura de subprodutos. A gente já pode ver que essa reação, essa síntese de Wurtz aí, ela é interessante quando é uma síntese simétrica, ou seja, R1i com R1i e nada mais. Se for uma coisa assim assimétrica, ou seja, dois radicais diferentes aqui, já começa a ter uma farofa ali no final da minha reação. E ela também é útil aqui, só a título de curiosidade, para fechar ciclos, né? E pode ser usada para polimerização, entre muitas aspas, porque não é comum ver esse tipo de reação em polimerização, né? Porque é caro, depende de muito sódio para fazer isso, né? Mas ela pode fechar ciclos, por exemplo, e se eu pegar aqui duas pontinhas de bromo, eu posso simplesmente ampliar a cadeia aqui, ampliar de novo e ampliar de novo, né? Essa reação é bem útil para ampliação de cadeias carbônicas, né? Dando continuidade, formação de éteres, que a gente tinha mostrado anteriormente, que ocorre a partir da desidratação interalcoólica, né? E aí a gente tem esse porém aqui, temos o etanol, o metanol, e vamos formar o etoximetano, ou metoxietano, sei lá, enfim. Só que qual que é o problema? A gente também forma o metoximetano e o etoxietano, o álcool o éter etílico, né? Ou seja, se a gente está fazendo uma desidratação interalcoólica com dois álcoois diferentes, ou seja, uma desidratação interalcoólica que não é simétrica, a gente tem a formação de vários subprodutos. Então isso não é interessante, né? Não é uma rota interessante para formar éter se a gente está partindo de dois álcoois diferentes. Deve ter alguma outra reação que a gente opte por utilizar o caminho em vez desse aqui de desidratação interalcoólica. O negócio é, essa reação aqui ela é barata, né? A gente só precisa de ácido sulfúrico, que na indústria é muito barato, e aquecimento. Então, um reatorzinho com aquecimento e um pouquinho de ácido sulfúrico já é uma excelente fonte de formação de éteres. Só que lembrando, éteres simétricos. Se forem éteres assimétricos, aí tem que ser vista outra rota orgânica. E aqui um exemplo dessa rota orgânica é justamente a síntese de Williamson, né? Que o que a gente faz nessa síntese de Williamson? A gente novamente está aproveitando a propriedade do álcool dele ser anfiprótico, entre aspas, né? Que ele pode reagir tanto quanto ácido quanto como base. E aqui, nesse caso, ele está fazendo as vezes do ácido. Então, se a gente bota um álcool na presença de uma base forte, a gente vai ter a formação de um sal, né? Fizemos aqui o nosso sal, e esse sal ele pode reagir com hálito de alquila depois. E aí sim, a gente tem bonitinho o nosso éter assimétrico. E por que a gente não tem problema dele ser assimétrico? Porque em um potinho a gente faz a formação do nosso sal, em outro potinho a gente faz o nosso haleto, e aí no fim é só misturar o potinho do sal com o potinho do haleto. E aí não vai ter nenhuma mistura de subprodutos, porque em um potinho eu só vou ter isso, em outro potinho eu só vou ter isso, né? O XR2 não pode reagir com outro XR2. E o R1 também não pode reagir com outro R1. Então aí a gente tem a nossa síntese para a formação de éteres assimétricos, sendo a síntese de Williams, que eu acho que já foi apresentado até nas reações de aromáticos, né, de compostos aromáticos. Então, dando. E não necessariamente a gente usa hidróxido de sódio, só precisa ser uma base forte, né? Por exemplo, hidróxido de potássio e por aí vai. Dando prosseguimento, se a gente viu como formar os éteres, agora a gente vai ver como voltar os éteres, né? Porque eles são pouco reativos, eles são mais utilizados como solventes na indústria, então a reação de volta deles, que seria quase que sinônimo de uma hidrólise, né? Seria uma aletólise, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que a gente volta ao nosso éter para o respectivo, para um álcool e para um haleto. Só que, novamente, aqui, ó, R1, R2. Então, eu estou formando o álcool R2OH
e o haleto R1X. Então eu estou formando uma farofa aí, né? Essa reação de volta ela é útil para éteres simétricos, né? Simétricos. E ela ocorre aqui em meio ácido, né? Aqui o Hzinho mais aqui, só para exemplificar que ele ocorre em meio ácido. Aqui, outra reação que envolve álcoois, que essa aí já é bem famosa, bem batida da gente, que é uma reação ácido-base. Olha aqui o álcool fazendo as vezes de base de novo, né? Ácido carboxílico mais álcool, em meio ácido gera, tcharam, o nosso famoso éster. Essa famosa aqui, reação esterificação de Fischer, famosíssima, né? E ocorre com a liberação de água. E lembrando, os ésteres, função orgânica, que é bem utilizada como flavorizante, por ter cheirinho, por ter gostinho e por aí vai, né? Então, as curiosidades das funções orgânicas. Reações de Grignard, né? Estamos quase chegando no fim da aula. Reações de Grignard produzem um álcool com cadeia carbônica a partir de cetonas ou aldeídos. Como é que funciona essa brincadeira? A gente vai usar aqui o nosso famoso reagente de Grignard. Como é que forma o reagente de Grignard? Primeiro, a gente vai pegar um álcool, R3OH, por exemplo, vamos convertê-lo a haleto. Se ele for um álcool primário e secundário, a gente usa SOCl2 ou PBr3 para converter a haleto. E se ele for terciário, é tranquilo, é só misturar com HX. Convertemos a haleto. Formamos o nosso haleto. E agora, para transformar o haleto no reagente de Grignard, é simplesmente botá-lo na presença de magnésio metálico, ou seja, R3MgX. E o interessante é, o haleto ele reage via mecanismo de... O haleto ele forma um eletrófilo, né? Esse cara aqui é o eletrófilo que faz a reação. O reagente de Grignard ele muda essa história, ele forma um nucleófilo, né? Então antes a gente tinha uma cadeia carbônica eletrofílica, agora a gente tem uma cadeia carbônica nucleofílica. Então a gente consegue mudar meio que o mecanismo da reação, né? Se antes ela era por um lado, agora ela é por outro. Então aqui, como é que a gente vai funcionar? Lembrando, o ponto fraco das carbonilas, a ligação dupla sobe para o oxigênio, ele fica negativo, abre uma vaga positiva ali embaixo. Aqui a gente tem o nosso nucleófilo, o nosso eletrófilo. O nucleófilo vai entrar onde? Onde está aqui. E o eletrófilo vai entrar onde? Aqui em cima, né? Que nem esse desenho aqui. E se a gente botar isso em meio ácido, o que acontece? Vai sair aquele camarada, vai simplesmente entrar o OH aqui, porque fica mais estável dessa forma do que o BRMG ali. O BRMG é um grupo muito volumoso, muito grande, então vai ficar dando porrada com o oxigênio. Se a gente botar o hidrogênio, fechou, matou a reação, beleza? Então, as reações de Grignard são úteis para aumentar a nossa cadeia carbônica, visto que a gente tinha uma acetona antes, né, ou um aldeído, e a gente chegou num álcool terciário. A gente sempre vai aumentar a ordem desse álcool. Se for um aldeído, a gente está naturalmente tratando de um carbono secundário, né? Então a gente vai transformar num álcool, perdão, se for um aldeído é um carbono primário, então a gente vai transformar num álcool secundário, e se for uma acetona, ou seja, um carbono secundário, a gente vai transformar num carbono terciário, num álcool terciário. Aqui é a oxidação do álcool agora, né? Que o álcool ele pode ser oxidado duas vezes, né? O álcool primário, né? Primeiro, ele pode ser oxidado duas vezes. Primeiro, a aldeído, depois ácido carboxílico, né? Isso depende da força oxidante do meu meio. Lembrando que agentes oxidantes é dicromato, Cr2A72-, né? Permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido perclórico. Funções extremamente oxigenadas, né? Que tem muitos Os, elas geralmente são oxidantes, beleza? Então, quanto mais potente for o meu oxidante, concentração do oxidante, ou do reagente oxidante, vide ácido sulfúrico, aquecimento e essas coisas, aumentam a força do meu meio, a força oxidativa do meu meio, né? Então, o álcool primário oxidou uma vez, vai a aldeído, oxidou de novo, vai ácido carboxílico. O álcool secundário oxida só uma vez e vai acetona e para por aí, ele não oxida de novo. E por fim, o álcool terciário não oxida, né? Ele simplesmente se nega, ele não gosta de fazer essa brincadeira. Então, rapaziada, a aula vai terminando por aqui. Fico à disposição em caso de quaisquer dúvidas. Valeu!